Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Eu transmito a liturgia referente ao dia 17 de outubro de 2022. 17 de outubro, segunda-feira, é dia de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha, conforme eu tenho aqui mostrado. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos santos e também o ofício da memória. Antífona da entrada. Estou pregado na cruz com Jesus Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Oração do dia, rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que ornais a vossa igreja com o testemunho dos mártires, fazei que a gloriosa paixão que hoje celebramos, dando a Santo Inácio de Antioquia a glória eterna, nos conceda contínua proteção por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos do 1º ao 10º. Irmãos, vós estáveis mortos por causa de vossas faltas e pecados, nos quais vivíeis outrora, quando seguíeis o Deus deste mundo, o príncipe que reina entre o céu e a terra, o espírito que age agora entre os rebeldes. Nós éramos deste número, todos nós. Outrora nos abandonávamos às paixões da carne, satisfazíamos os seus desejos, seguíamos os seus caprichos e éramos por natureza como os demais, filhos da ira. Mas Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar através dos séculos futuros a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 100, versículos do 2º ao 3º, do 4º ao 5º, e o refrão é versículo 3º-B. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Repitamos. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor, dai-lhe graças
seu nome bendizei. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Repetamos: o Senhor mesmo nos fez e somos seus. Aclamação ao Santo Evangelho agora, com um pequeno trecho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 12, versículos do 13 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Ele respondeu: Homem, quem me encarregou de ser juiz ou árbitro entre vocês? E disse-lhes: Atenção, guardai-vos de todo tipo de ganância, pois mesmo que se tenha muitas coisas, a vida não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, goza a vida. Mas Deus lhe diz: tolo, ainda nesta noite tua vida te será retirada. E para quem ficará o que acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não se torna rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, é importante refletir, sobre este evangelho. É uma reflexão que nos mostra a vida eterna. Vamos lá, primeira reflexão que eu faço com vocês está no livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Lucas 12, versículos... Deixa eu ver aqui. Lucas 12... Lucas 12, versículos do 13 ao 21. Estou procurando aqui. Às vezes localizar na hora assim fica meio difícil. 12, 13 a 21. Vamos lá. São proverbiais as brigas por causa de repartição de herança. Jesus bem conhecia essa realidade, que pelo jeito corre os séculos. A pergunta de um herdeiro oferece a ocasião para Jesus nos ensinar sobre a necessidade de vivermos desapegados dos bens terrenos. Evitem todo tipo de ganância. Por mais rico que seja alguém, sua vida não é garantida pelos seus bens. Não raro vemos pela mídia que muitos ricaços se desdobram gastando fortunas para curar-se de um câncer. Toda a quantia investida no tratamento não é capaz de derrotar a doença.
Dinheiro chama dinheiro, riqueza produz riqueza, armazém lotado de mercadoria exige mais armazéns lotados. Para que tudo isso? Importante, diz Jesus, é ser rico para Deus. Cabe nos perguntar: como estou administrando o dom da vida que Deus me deu? Olha aí a reflexão. Como estou administrando o dom da vida? Essa passagem aqui que Deus me deu. E temos agora a reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Esta noite pedirão a tua alma. A parábola deste evangelho fala de um homem avarento, cuja insensatez consiste em acumular bens além da conta, deixando de considerar que a vida passa, há de ter um fim, e deveremos prestar contas dos dons que nos foram concedidos. Naturalmente, este avarento não vê seus bens como dons, mas imagina que eles são uma conquista do seu trabalho e, por isso mesmo, mera propriedade da qual pode dispor como bem entender. O infeliz acha normal acumular bens em excesso, quando estes poderiam ser partilhados ou aplicados para benefício de outros. Sua ilusão poderia ser contrabalançada se ele tivesse uma consciência clara da efemeridade desta vida. Essa vida é passageira. E o engano seria logo desfeito se levasse em conta que, ao fim da existência, ele passaria por um julgamento e uma avaliação da forma como teria vivido o tempo a ele concedido. Afinal, também o tempo de viver é dom de Deus. E não se trata de dizer que as coisas deste mundo não valem nada, e assim sendo é melhor desprezá-las. Nada disso. As coisas deste mundo podem ter imenso valor quando utilizadas para o bem comum, para auxiliar os fracos e sustentar os pobres. Terras, rebanhos, dinheiro, máquinas, técnicas, habilidades, conhecimento, tudo tem valor. Veja bem, tudo tem valor quando promove a vida e o progresso dos outros. Assim, por exemplo, o empresário pode investir seus recursos para criar empregos e oferecer trabalho. Parabéns aos empresários que criam empregos e oferecem trabalho. Evidentemente, Jesus não contou esta parábola para amedrontar ninguém. Ao contrário, ao realçar a brevidade desta vida, o Mestre pretende libertar-nos da escravidão que encarcera os avarentos. Os avarentos estão encarcerados pelo dinheiro. Uma vez livres, podemos relativizar os bens materiais e fazer deles ferramentas do bem. Deixarão de mofar nos cofres, de serem roídos pela traça, de atrair os assaltantes. Quando o povo diz que caixão não tem bolsos, mostra sua compreensão dessa lição que Jesus Cristo nos dá neste evangelho. Gastar o tempo acumulando bens que não poderemos transportar para a vida eterna é um grave erro, suficiente para impedir que cheguemos a descobrir o sentido da existência. Enfim, o avarento conta apenas consigo mesmo. Ele ignora que Deus é Pai. Ele não aprendeu a viver como filho de Deus. Pense bem, essa vida aqui é perecível. Por mais anos que você viva, é uma vida perecível. O que importa é a outra vida, que será eterna, para sempre, por todos os séculos dos séculos. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Israel, põe tua esperança no Senhor. Salmo 130, versículo 7. Vamos ao santo do dia. Agora eu pesquisei no site da TV Rede Século 21, rs21.com.br. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade nos meus endereços eletrônicos, principalmente no blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com.
E o YouTube, canal no YouTube é Paulo Roberto Maciel, mais fácil de você acessar. Santo Inácio de Antioquia é santo do dia 17 de outubro. Inácio de Antioquia nasceu no ano 30, na Ásia Menor, atual Turquia. Ele se tornou sacerdote e foi sagrado bispo. É considerado doutor da igreja. Apresentou pela primeira vez a hierarquia da igreja e apresentou ao Papa a necessidade de mudar do sábado para o domingo o dia do Senhor. Inácio de Antioquia. Ele fez essa mudança. Então, apresentou ao Papa a necessidade de mudar do sábado para domingo o dia do Senhor. Inácio de Antioquia também escreveu sobre Nossa Senhora em defesa de sua virgindade, que virou dogma de fé. Tempos depois, escreveu sobre a Santíssima Trindade e defendeu a igreja de algumas heresias da época. Muitos tentaram evitar o seu martírio, mas Inácio desejava-o e suplicava aos irmãos que não lhe impedissem de dar seu testemunho. Deixem-me ser comida das feras, pelas quais me será dado saborear Deus. Eu sou o trigo de Deus. Tenho de ser triturado pelos dentes das feras para tornar-me um pão puro de Cristo. Deixai-me fazer o sacrifício enquanto o altar está preparado. Deixai-me ser presa das feras. É por meio delas que chegarei a Deus. Inácio de Antioquia foi martirizado no ano 107. Foi martirizado no ano 107, século II, no Coliseu de Roma, vítima da perseguição do imperador Trajano, que viveu entre 98 e 117. Diante do martírio, escreveu: debaixo da lâmina do cutelo ou no meio das feras, é sempre junto de Deus que estarei. Santo Inácio de Antioquia, mártir de Cristo. Outro santo, São Rodolfo. Rodolfo nasceu no ano 1034 em Perugia, Itália. A sua família pertencia à nobreza local e era muito influente na corte, mas motivada pelas pregações do monge Pedro Damião, decidiu abandonar os hábitos mundanos e retornar ao caminho do seguimento de Cristo. Esse monge fundara um mosteiro de eremitas na vizinhança de Fonte Avelana, e a fama de sua santidade corria veloz no meio do mundo cristão. Com a morte do pai, Rodolfo e seu irmão Pedro abriram mão da herança em favor da mãe e de João, o irmão caçula, para ingressarem no mosteiro de Pedro Damião. Porém, algum tempo depois, mãe e irmão caçula também optaram pela vida religiosa daquela comunidade, que os acolheu após doarem toda a fortuna da família para a igreja. Fonte Avelana tornara-se um verdadeiro viveiro de eremitas, pois desse mosteiro saíram os grandes renovadores da igreja, dentre eles os 3 irmãos, Rodolfo, Pedro e João, discípulos de Pedro Damião, hoje celebrado como santo e doutor da igreja. Nessa nova comunidade religiosa, a vida era simples, voltada apenas ao trabalho, à caridade aos pobres e doentes, dedicada à penitência e à oração contemplativa. No período medieval, foi um verdadeiro oásis que surgiu para a revitalização da vida monástica, uma vez que a igreja ocidental vivia um grande desgaste com os conflitos internos causados pela ambição e a ganância dos bispos e sacerdotes, mais interessados nos bens mundanos do que na condução do rebanho do Senhor. Aos 25 anos de idade, Rodolfo recebeu a ordenação sacerdotal, e mesmo a contragosto foi consagrado bispo de Gubbio, cidade próspera e rica da região. Porém, era uma diocese muito problemática para a igreja. Os bispos anteriores haviam instituído o que se chamou de ressarcimento, isto é, os sacramentos eram condicionados a pagamentos e não aos méritos ou à vocação religiosa, enquanto
Alguns sacerdotes pediam dinheiro para a absolvição dos pecados, outros queriam comissões para ordenar os sacerdotes. Rodolfo assumiu o posto e combateu tudo isso com firmeza, dentro do exemplo do fiel pastor. Vestia-se sempre com as mesmas roupas velhas e surradas, fosse qual fosse o tempo ou a estação. Comia pouco, impondo-se um severo jejum. Dormia quase nada, mantendo-se em vigília constante na oração e penitência. Percorria toda a diocese e mantinha-se incansável, sempre pronto a atender os pobres, doentes e abandonados. Tornou-se o exemplo de humildade e de caridade cristã, um verdadeiro sacerdote da igreja. Apenas com seu comportamento ele conseguiu recolocar Gúbio no verdadeiro caminho do amor a Cristo e à Virgem Santíssima. Foram 5 anos dedicados à diocese de Gúbio, durante os quais participou do Concílio Romano em 1059 como seu bispo. Rodolfo morreu jovem, com apenas 30 anos de idade, em 26 de junho de 1064, consumido pela fadiga e vida excessivamente austera. Entretanto, a sua obra não chegou a ser interrompida, pois foi substituído por seu irmão João, que seguiu seu exemplo de bispo benevolente com o rebanho, mas rigoroso consigo mesmo. A figura do bispo Rodolfo tornou-se conhecida através da carta escrita por seu mestre Pedro Damião para comunicar sua morte ao Papa Alexandre II. Nela foi descrito como um homem de profundo espírito religioso e possuidor de grande cultura teológica e bíblica. A única pessoa a quem confiava seus escritos para serem corrigidos de possíveis distorções da doutrina católica e para a correta interpretação do Evangelho. As relíquias de São Rodolfo, guardadas na Catedral de Gúbio, foram destruídas durante as reformas executadas em 1670. Entretanto, isso nada significou para seus devotos, que continuam a comemorá-lo no dia 17 de outubro, data oficial da sua festa. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. São Rodolfo, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente. O Deus do impossível, ele proverá aquilo que você pede, se for para o seu bem. E Maranatá, do aramaico, dialeto de Jesus, para o português, significa vem, Senhor, Senhor, vem. Os evangélicos ou protestantes dizem Maranata, com a tônica na penúltima sílaba. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo e somos todos irmãos. Um dia Jesus vai voltar e vai ser o juízo final, o fim da história. Outra dimensão, uma dimensão mística, Jesus voltando com seus anjos para o juízo final. Muitos irão para o céu, para o gozo eterno, novo Éden, e muitos irão também para o inferno, a danação eterna, infelizmente. Quem for para a danação eterna irá por conta própria, porque não aceitou a graça de Deus nesse tempo perecível que temos aqui. Shalom Adonai. Senhor, perdão pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna. Shalom, a paz!